A palavra de Deus nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, um livro que é narrativo e histórico, no capítulo 27 e no capítulo 28, a quarta e última viagem do apóstolo Paulo. Uma viagem em que ele não estava livre, ele estava preso. Ele saiu nessa quarta viagem da cidade de Jerusalém, quando ele apelou em favor de sua cidadania romana. Daí ele foi levado para Roma para ser julgado em Roma. Ele saiu de Jerusalém, foi para a cidade de Antipátride, depois para Cesareia, e nessa cidade de Cesareia, que já é um porto marítimo, ele foi enviado num navio sobre a custódia romana. Depois ele foi para Sidom e dali ele fez a viagem pelo mar Mediterrâneo. E nessa viagem ele passou por várias dificuldades durante o percurso dessa viagem marítima, com vários fenômenos de vento, de situações em que Lucas narra com grandes detalhes, mostrando que era uma pessoa que conhecia também muito bem a linguagem de navegação, a linguagem náutica. E no capítulo 27 de Atos, no seu verso 23, quando ele e mais 276 pessoas que estavam a bordo desse navio, ele teve um momento de muito perigo, e ele pôde dizer para esses outros companheiros de viagem, no verso 23 ele diz: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Então, esta palavra que o apóstolo Paulo diz, a quem sirvo, é a palavra que gostaríamos de estarmos meditando neste dia. O Deus a quem sirvo. O apóstolo Paulo, ele tinha bastante convicção do Deus que ele servia. Em Romanos, capítulo 1, verso 9, ele diz assim: porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de que, como incessantemente faço menção de vós. Era uma palavra muito comum para o apóstolo Paulo. Paulo, naquela ocasião, tinha os companheiros Aristarco e Lucas. E acontece esse terrível naufrágio. Nessa agitação, nessa calamidade, nesse perigo, Paulo, assim como
aqueles marinheiros lançaram mão de âncoras para que o navio não fosse jogado contra os rochedos, o apóstolo Paulo também lançou a sua âncora, a âncora da alma, segura e firme, aleluia, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele podia dizer com bastante experiência que o Deus que ele servia tinha o livrado das ciladas dos judeus, especialmente. Os judeus, podemos constatar no livro de Atos, depois da incursão do apóstolo Paulo, mais ou menos a partir do capítulo 11, capítulo 12 de Atos, como os judeus perseguiram o apóstolo Paulo. Ele costumava pregar nas sinagogas. Teve muito resultado positivo, salvação de muitos que aderiram à fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo como verdadeiro Messias. Mas, por outro lado, também houve muita oposição. E o Senhor o livrou dessas ciladas que os judeus prepararam no templo de Jerusalém, depois na corte suprema judaica, que era o Sinédrio. Certa ocasião, o apóstolo Paulo teve que descer dentro de um cesto, numa fortaleza, para não ser morto. Depois ele foi levado a 2 julgamentos pelos judeus diante das autoridades romanas, como foi com Félix, como foi com Festo. E assim, o Senhor guardou desses oponentes judeus. E agora o Senhor também estava lhe guardando do naufrágio, dos perigos do mar. No verso 24 do capítulo 27 de Atos diz: dizendo Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Daí não somente Paulo, mas 276 pessoas puderam ser salvas diante daquele naufrágio que ocorreu com aquele navio. E quando o navio estava para ir a pique, o Senhor também o salvou dos perigos dos soldados brutais que faziam parte daquela comitiva, como diz no verso 42 do capítulo 27. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Aí vemos as providências de Deus. O Deus que o apóstolo Paulo servia o estava livrando dessas tormentas, das mãos de homens violentos, e quando ele chega na ilha de Malta, ele estava catando gravetos para acender uma fogueira por causa do frio. Eis que uma víbora, a palavra víbora quer dizer que era uma serpente venenosa,
ela veio e ficou pendente na mão dele. Então disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Então o Senhor socorreu o seu servo do veneno da víbora. O Senhor também operou através dele o poder de curar aqueles que estavam em Malta, como o pai de Públio, que estava com febre, e o Senhor operou naquela vida com outros cuidados e provisões. O Senhor socorreu o apóstolo Paulo. E daí o Senhor levou Paulo para Roma e ele foi encorajado para dar testemunho perante os judeus, perante os gentios, perante os da casa de César. Daí podemos ver como é importante nós estarmos servindo ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria, com singeleza de coração. E com certeza o Senhor se agrada do nosso culto a Ele. A palavra de Deus diz no Salmo número 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu serviço. Devemos servir ao Senhor com alegria. Deus é um Deus pessoal. Um serviço de amor é uma resposta agradecida à grande graça que temos recebido através da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Um grande exemplo que podemos ver no Antigo Testamento de uma pessoa que servia ao Senhor, que sempre foi fiel ao Senhor, é Daniel. Quando o rei Dário fez um edito de que todos deveriam adorá-lo, Daniel não seguiu essa recomendação, mas ele continuou servindo ao Senhor. 3 vezes por dia, ele abria a sua janela em direção a Jerusalém e fazia as suas orações. Isso lhe custou, essa desobediência lhe custou uma penalidade, que era ser jogado na cova dos leões. Mas o coração do rei Dário era voltado para Daniel, gostava de Daniel. Então no capítulo 6 de Daniel, no verso 16, diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Ele via o testemunho de Daniel. Ele reconhecia
que Daniel continuamente servia ao Senhor. E assim Daniel passou a noite toda diante daqueles leões. Mas o anjo do Senhor esteve ali e os leões fizeram uma espécie de um jejum. E na manhã seguinte, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Novamente, Dário diz essas palavras: tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena estar na presença de Deus. Daí nós vemos o grande valor de uma vida que descansa na fidelidade de Deus. Deus não é homem para mentir, mas Deus cumpre as suas palavras, as suas promessas. Daí o valor de uma vida que confia plenamente em Deus, o valor de uma vida que é abençoado por Deus, o valor de uma vida que está pronta para o serviço do Senhor, o valor de uma vida que é guiada por Deus, o valor de uma vida que brilha no meio das trevas deste mundo. Que Deus possa estar te abençoando e que você tenha a mesma convicção do apóstolo Paulo, do profeta Daniel, que puderam dizer com bastante segurança: o Deus a quem sirvo esteve comigo. Vamos orar. Senhor, abençoa as pessoas que ainda não tiveram essa experiência de servir a Deus. Como podemos servir a Deus? O primeiro passo é reconhecer que somos pecadores e que precisamos da graça de Deus oferecida através da pessoa maravilhosa e de sua obra lá na cruz do Calvário, que o Senhor Jesus realizou para nos perdoar os nossos pecados. E o Senhor Jesus realizou ao ressuscitar dentre os mortos, para justificarmos de todas as nossas iniquidades. Ó Deus, que existam pessoas neste dia que possam abrir os seus corações e começar a servir a Deus através do caminho que é o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que já receberam o Senhor possam cada vez mais estar servindo a Deus com um coração íntegro, sincero, verdadeiro, e que tenham experiências maravilhosas no servir ao Senhor. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus. Amém.